Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de execução. Na aula passada nós falamos sobre conceito de execução, falamos sobre os princípios que regem o processo de execução e agora a gente continua o nosso tema, vai ficar um módulo aqui bem extenso, falando sobre execução, é o nosso último módulo aqui do processo civil objetivo e hoje a gente fala sobre a classificação da execução. Nesse momento você pensa assim, essa aula vai ser insuportável, porque falar de classificação é um negócio chato, altamente teórico, isso não serve para nada, mas na verdade, além de ser bastante cobrado em prova, é muito importante que a gente saiba classificação da execução para que a gente possa identificar alguns atos que são próprios da execução. Eu vou dar um exemplo. No módulo de processo de conhecimento, quais são os atos que compõem o processo de conhecimento? Aí eu fazia uma linha no quadro e colocava inicial, conclusão da inicial, citação e intimação, audiência de conciliação, se não tivesse acordo, contestação em 15 dias e assim por diante. Lembram disso? Isso valia para todos os processos de conhecimento. Na execução é diferente, porque existem alguns atos que são próprios apenas de algumas execuções. Exemplo, penhora é um ato executivo? E certamente você disse, sim, penhora é um ato executivo. Mas penhora é um ato executivo, mas que não está presente em todas as execuções. Penhora só está presente na execução que busca a satisfação de uma obrigação pecuniária. Então, se eu tiver uma execução de entrega de coisa, uma execução de obrigação de fazer ou não fazer, eu não tenho esse ato executivo chamado penhora. Então, é muito importante que a gente saiba a classificação da execução, porque em cada uma dessas espécies dentro da classificação, eu tenho alguns atos que são próprios dessa espécie. Então é muito importante que a gente saiba. Eu acabei citando aqui algumas. Então penhora é um ato executivo próprio da execução da espécie execução de obrigação pecuniária ou obrigação por quantia certa. Eu preciso saber essa classificação. Esse nosso módulo, portanto, esse nosso vídeo, portanto, vai falar sobre a classificação da execução. Ok? Vamos lá no quadro. Classificação da execução pode ser feita da seguinte maneira. E aí, olha só. Olha o que eu vou fazer, mas eu sugiro que no caderno de vocês façam diferente, tá? No caderno de vocês, a minha sugestão, porque no caderno tem mais espaço para escrever, você tem papel ilimitado. Aqui o meu quadro é limitado. Então, olha o que eu vou fazer, mas não faz igual. A minha sugestão é que faça diferente, eu vou dizer como é que é. Eu vou colocar 3 espécies de execução na classificação da execução. A minha sugestão no caderno de vocês é que vocês coloquem essas colunas na horizontal. Então a minha sugestão é, número 1, aí escreve de ponta a ponta, quando acabar, passa uma linha embaixo, número 2, escreve de ponta a ponta, número 3, escreve de ponta a ponta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu coloquei aqui separado dessa forma porque visualmente fica melhor, mas na hora de estudar a minha sugestão é essa, mas façam como achar melhor no caderno de vocês, tá certo? Bom, quando se vai classificar qualquer coisa, é preciso dizer qual é o critério que está sendo utilizado para fazer aquela classificação. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, várias vezes. Toda vez, ao longo desse curso, toda vez que eu ia classificar alguma coisa, eu dizia, é preciso estabelecer qual é o critério que está sendo utilizado para a classificação. Vamos classificar essas canetas. Como vocês as classificariam? E aí vocês poderiam dizer, vermelha, azul e preta. Ok, então vocês usaram a classificação para essa caneta quanto a cor da tinta que ela escreve. Mas vocês poderiam dizer, ela é de plástico, as 3 são de plástico. E aí vocês usaram a classificação para as canetas conforme o material do qual elas são feitas. Vamos classificar agora essas canetas. E aí vocês diriam,
vermelha, azul e preta quanto a cor. Mas podem dizer de plástico as duas primeiras e de metal essa última, quanto ao material que elas foram feitas. Você pode dizer, essas duas escrevem com tinta grossa e essa aqui escreve com tinta fina, quanto ao modo de escrita. E aí a gente pode ficar meses falando milhões de critérios, quanto ao país em que elas foram fabricadas, quanto à preferência do Kleber sobre cada uma delas, e aí é ao infinito. O Kleber prefere a escrita fina, eu prefiro a escrita mais grossa porque eu uso quadro, ele usa papel, e assim por diante. Então, quando se fala aqui em classificação da execução, eu preciso estabelecer quais são os critérios a serem utilizados. Fácil isso? Fácil. Então, primeiro critério, execução quanto à obrigação exequenda. Quanto à obrigação exequenda. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que execução é a atividade exercida pelo Poder Judiciário que tem por objetivo proporcionar o cumprimento de uma obrigação. Então, se execução busca cumprir uma obrigação, dependendo do tipo de obrigação, eu tenho o tipo de execução quanto à obrigação exequenda. Fácil? Fácil. Vamos lá. Quanto à obrigação exequenda, eu tenho execução para entrega de coisa Kleber hoje é meu diretor. Kleber, no vídeo tá bom o azul ou tá fraco? Olhando aqui, de pertinho aqui, ele tá meio apagado. Você me arruma um outro azul? Se não for dar muito trabalho? Prontinho. Gente, hoje tá uma festa aqui. Deixa eu apresentar uma pessoa para vocês. Vem aqui, filha. Vem aqui. Ah, ficou com vergonha. Eu ia trazê-la aqui, Kleber. Uma hora vocês vão conhecer. Fabiola é a coordenadora do curso. E ela ficou com vergonha. Não quis vir. Ficou com vergonha? É. O Kleber também fica, né? Kleber, vem aqui na frente. É, viu? Não vem. Eu tenho, quanto à obrigação exequenda, é a execução para entrega de coisa. Essa é a obrigação que eu quero executar, a entrega de uma coisa que pode ser certa ou incerta. Segunda espécie de execução, quanto à obrigação exequenda, eu tenho execução de obrigação de fazer ou de não fazer. E por último, execução por quantia certa, que é aquela execução em que eu quero o cumprimento de uma obrigação pecuniária. Ok? Então, olha aí a primeira classificação. Execução para entrega de coisa, execução de obrigação de fazer, execução por quantia certa. Essa é uma forma de classificar a execução? Sim, mas existem outras formas de classificar a execução. Essa é apenas uma delas. Ok? Segunda forma de classificação. Quanto ao procedimento. Lembra que procedimento é uma sequência de atos ordenados? Que o procedimento comum do processo de conhecimento tinha aquela seguinte ordem: inicial, conclusão, citação, intimação, audiência de conciliação, contestação, providências preliminares. Lembram disso? Isso é o procedimento comum do processo de conhecimento. Quanto ao procedimento, a execução pode ser de duas espécies. Eu tenho a execução através de uma fase de cumprimento de sentença
A execução, então, será feita através de um procedimento que é simplesmente uma fase dentro de um processo pré-existente. E a execução pode ser um processo autônomo. O que significa que eu vou fazer uma execução, eu vou instaurar uma execução que se dá através de um processo. Eu vou iniciar um processo inteiro cujo único objetivo é buscar a execução de uma obrigação. No primeiro caso, já existe um processo, já existiu uma fase de conhecimento, encerrada a fase de conhecimento através do trânsito em julgado, eu começo uma outra fase dentro desse mesmo processo, que é a fase de execução, ou uma fase de cumprimento de sentença, como batizou a lei. Fácil isso? Fácil. Agora percebam o seguinte, desse lado aqui, é muito fácil identificar cada uma dessas espécies. Quando é que a execução vai ser de entrega de coisa? Quando a obrigação for de entregar uma coisa. Quando é que a execução vai ser de fazer ou não fazer? Quando a obrigação do devedor for para fazer alguma coisa ou ele tinha a obrigação de não fazer alguma coisa. Muito fácil, não é? Quando é que eu tenho execução por quantia certa? Quando o devedor deve dinheiro. Ponto. Aqui, os nomes são autoexplicativos. Aqui, nem tanto. Quando é que a execução vai adotar um procedimento que se configura uma fase? Quando é que o procedimento da execução vai ser através de um processo autônomo? E aí, eu respondo a vocês com um desenho. Olha para cá. O que eu vou fazer aqui agora é para explicar isso aqui, tá? Imaginem um cruzamento. Nesse cruzamento, eu tenho o veículo A e aqui eu tenho o veículo B. O veículo A é conduzido por mim. Veículo B, conduzido pelo Kleber. Esses veículos seguem na direção do cruzamento e quando chega aqui, eles se chocam, causando um acidente. Pergunta: quem foi culpado pelo acidente? O Kleber. Porque o exemplo é meu, faço o que eu quiser, ele é o culpado pelo acidente, eu sou a vítima desse acidente. Desce os dois do carro, ninguém teve lesão corporal, graças a Deus foi só com lesão aos veículos, desce os dois do carro e o Kleber diz o seguinte, ó, Flecha, a culpa foi minha. Me perdoe, desculpa, eu não prestei atenção, a culpa foi minha. Então, quanto você acha que foi o teu prejuízo aí? Aí eu olho e digo, deve ter sido, sei lá, uns 3 mil reais. Então tá bom, então eu vou te dar um cheque de 4 mil, que aí se passar de 3 mil já está coberto. Nesse período que você vai ficar consertando teu carro, você usa táxi, Uber, metrô, faz o que você achar melhor, mas está aí o valor que você vai usar de meio de transporte, etc. Eu falei, tá bom, cara, muito obrigado. E ele me deu esse cheque. Certo? Ou ele poderia ter feito o seguinte, a culpa não é minha, ou é minha, tanto faz, o que importa é que eu não vou te pagar nada, se você quiser, corre atrás. Pega o carro e vai embora. E aí eu tenho que ajuizar uma ação indenizatória. E lá no final da ação indenizatória, eu consigo uma sentença que transita em julgado dizendo que ele tem que me pagar o valor lá do meu prejuízo. Aqui, ó. Pergunta. Cheque é um título executivo? Sim. Artigo 784, inciso 1 do CPC. Cheque é um título executivo extrajudicial. Então eu posso pegar esse cheque aqui e promover uma execução? Posso.
Sentença judicial transitada em julgado, impondo uma obrigação, é título executivo? É. Artigo 515 é título executivo judicial. Posso, então, promover execução desse título? Posso sim. Agora, a pergunta final. Quando eu ajuizei essa ação, o que eu queria ao final desse processo? Quando eu ajuizo em face do Kleber uma ação indenizatória, o que eu quero ao final? Eu quero uma sentença bonita, bem escrita, numa fonte bonita, num tamanho de fonte legal, para eu emoldurar e colocar na parede? Não, é claro que não é isso que eu quero. O que eu quero ao final do processo? Receber. O que eu quero ao final do processo é o dinheiro na mão. O que eu quero ao final do processo é o meu carro consertado. É isso que eu quero ao final do processo. E quando essa sentença impõe obrigação pecuniária ao réu e ele se recusa a cumprir, o que eu tenho que fazer? A execução dessa sentença. A execução desse título executivo judicial. Porque lá no final eu vou conseguir o que eu quero, que é o dinheiro na mão. Então vejam, se eu inicio uma ação indenizatória na qual o que eu quero é o dinheiro na mão, quando a sentença é proferida e o réu não paga, eu vou continuar dentro desse mesmo processo, buscando a execução dessa sentença, para que no final desse mesmo processo eu consiga o que eu queria lá no começo dele, o dinheiro na mão. Então, quando eu tenho um título executivo judicial, a minha execução vai ser uma fase de cumprimento de sentença. Mas, por outro lado, se o Kleber desce do carro, passa um cheque e me entrega, eu deposito o cheque e ele é devolvido por falta de provisão de fundos, eu posso fazer a execução desse cheque? Posso. Existe algum processo judicial envolvendo esse cheque? Não. Então, quando eu quiser executar o cheque, eu preciso instaurar um processo exclusivamente para a execução daquele cheque. Quando o título executivo for extrajudicial, tudo que eu quero é uma ação de execução que vai se dar através de um processo autônomo de execução. Fácil isso? Muito fácil, muito tranquilo? Beleza. Dá para a gente escrever isso então no quadro. Vai ficar assim, ó. Fase de cumprimento de sentença é fundada em título executivo judicial. E processo autônomo de execução ocorre quando eu tiver um título executivo extrajudicial. Fácil, né? Muito bem. Anotem aí, por favor. Eu vou apagar aqui, tá? E vou usar esse espaço em branco depois que eu apagar para continuar falando sobre esse número 2 aqui, ok? Enquanto eu apago, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu tenho agora, ainda sobre esse 2 aqui, ó, eu tenho agora duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Eu gostaria muito de ser portador só de notícia boa. Nem sempre isso é possível. Então, terminando aqui, ok. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Vou começar pela notícia boa, para que fiquem felizes logo de uma vez. Notícia boa. Processo autônomo de execução é fundado em título executivo extrajudicial. Quando você tem um título executivo extrajudicial, lá do artigo 784 do CPC, você tem direito, você só pode promover execução através de um processo autônomo. A boa notícia é, essa regra não tem nenhuma exceção. Absolutamente nenhuma exceção. Toda vez que você tem título executivo extrajudicial,
o seu processo de execução será através de um processo autônomo. Não há nenhuma exceção. Mas tem a má notícia, né? E a má notícia está em cima. Quando eu tenho um título executivo judicial, a minha execução será através de uma fase de cumprimento de sentença. E aqui, infelizmente, existem exceções. Vai ser aqui, ó. Isso aqui vai ser aqui. Exceções. O que significam essas exceções? Existem alguns títulos judiciais executáveis por processo autônomo. Existem alguns títulos executivos que, embora sejam judiciais, eles são executados por processo autônomo. Abram aí o código de vocês no artigo 515, que fala sobre os títulos executivos judiciais. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento, viu? São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. E aí vem 9 incisos. Tem 10 aí, mas o 10 foi vetado. 9 incisos valendo sobre isso. Certo? Ok. São eles. Vai ter uma aula só sobre título executivo, tá? Então eu vou ler aqui porque me interessa para explicar a exceção, mas eu não vou explicar cada um dos incisos, porque vai ter uma aula própria de título executivo, tá? Vamos lá. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa. Ok? 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão... Reparem que tudo começa com decisão, porque se o título executivo é judicial, foi feito pelo judiciário e o judiciário faz isso através de uma decisão. Pode ser sentença, pode ser acórdão, pode ser interlocutória, mas genericamente é uma decisão. Continua aí. 4. O formal e a certidão de partilha, formal de partilha é originário de uma decisão judicial no processo de inventário. 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória. 7. A sentença arbitral. 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur pelo STJ. Então, olha aqui. Incisos 6 a 9. 515. 6. Sentença penal condenatória. 7. Sentença arbitral. 8 e 9, vou colocar junto, decisão estrangeira homologada pelo STJ. O código faz uma distinção, no 8 ele fala sentença estrangeira homologada pelo STJ e no 9 ele põe decisão interlocutória homologada pelo STJ. Então, em qualquer dos casos, 8 e 9 eu tenho uma decisão estrangeira homologada pelo STJ. Foi? Foi. Esses 4 títulos aqui, 6, 7, 8 e 9, são essas exceções. Nesses 4 casos, porque aqui eu botei 2 num só, já expliquei, nesses 4 casos, eu tenho um título executivo judicial
mas que será executado por um processo autônomo, não por uma fase de cumprimento de sentença. Fácil isso? Fácil. Por que isso acontece? Por que nesses 4 casos o título é judicial, mas eu instauro um processo autônomo de execução? E a resposta para os 4 títulos, a resposta para as 4 exceções é a mesma. Essa é a boa notícia. Existe um motivo pelo qual esses 4 são executados por processo autônomo. Então, vamos pegar o exemplo clássico da regra. Aqui, ó. Título executivo judicial é executado por uma fase de cumprimento de sentença. Por que a regra é essa? Eu mostrei ainda há pouco. Eu tive que processar o Kleber para que o juiz condenasse ele a me pagar o valor do prejuízo do meu carro para que eu consultasse meu carro. Então, onde a ação de conhecimento foi proposta? Numa vara cível. Onde a execução vai acontecer, a execução fase vai acontecer na mesma vara cível. Mas, nesses casos aqui, a execução continua sendo numa vara cível, porque quem tem competência para a execução civil é uma vara cível. A execução tem que ser na vara cível, mas os títulos não foram confeccionados numa vara cível. Onde a sentença penal condenatória foi proferida? Numa vara criminal. Quando eu for fazer a execução da sentença penal condenatória, onde a execução tem que ser feita? Numa vara cível. Mas tem algum processo envolvendo essa sentença penal lá na vara cível? Não, só na vara criminal. Então eu pego a sentença penal condenatória, que é título executivo judicial, e levo para a vara cível para executar. Só que lá na vara cível não tem nenhum processo envolvendo essa sentença, eu tenho que fazer então um processo autônomo de execução. Fácil, não é? Fácil. A mesma coisa acontece com os outros. Sentença arbitral foi proferida no juízo arbitral, mas a execução tem que ser em vara cível. Na vara cível não tem nenhum processo envolvendo aquela sentença arbitral, processo autônomo de execução. Decisão estrangeira homologada pelo STJ. Vejam, o título executivo não é a decisão estrangeira. É a decisão do STJ que homologa a sentença estrangeira. Esse é o título executivo. Quem proferiu o título executivo? O STJ. Mas onde vai se dar a execução? Numa vara federal da primeira instância. Lá na vara federal da primeira instância tem algum processo? Não. E se não tem, eu instauro um processo autônomo de execução para a execução dessa decisão aqui. Portanto, essas são as hipóteses em que o título executivo é judicial, mas a execução vai se dar através de um processo autônomo para a execução. Fácil isso? Fácil. Agora acontece a troca da guarda real. Sai o Kleber, chega o Eric. Eric, bom dia. Pronto, acabaram de descobrir meu segredo, estou gravando de manhã. Você está vendo de noite, mas eu estou gravando de manhã. Beleza. Entendemos isso? Entendemos as exceções? Entendemos. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu nem precisava de um artigo no código para isso, tá? Mas tem. Artigo 515, parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Flecha, agora confundiu tudo. No caso dos incisos 6 a 9, o devedor será citado para o cumprimento de sentença. É para isso aqui, ó. Não é, não. Porque se a execução é só uma fase, não tem nova citação. Você só tem uma citação no processo, porque citação é para trazer o réu para dentro do processo. Uma vez dentro do processo o réu, a partir dali, toda vez que você quiser se dirigir ao réu, você faz através de uma intimação. Aqui na regra, quando o título executivo judicial transita em julgado, começa a fase de execução intimando-se o réu a cumprir aquela obrigação. Intimando. Mas quando o parágrafo 1º diz: o devedor será citado no juízo cível, então ele
vai participar de uma execução como executado, mas a execução será um processo autônomo e não apenas uma fase. Tranquilo isso? Tranquilo. Bom, façam o seguinte. Anota aí. Foi? Beleza. Agora eu vou apagar isso aqui e, enfim, vou colocar o número 3 aqui, tá? Já acabamos o número 1, acabamos o número 2 aqui. Agora eu vou apagar para colocar mesmo a terceira hipótese aqui. Já vimos que a execução pode ser classificada quanto à obrigação exequenda, quanto ao procedimento, e a última classificação quanto aos atos executivos. Está abreviado aqui, então anota aí, por favor, atos executivos. O que isso significa? Execução quanto aos atos executivos. O que isso significa? O que você pensa quando ouve essa expressão execução forçada? Ou só a palavra execução? O que você pensa? Quando você pensa em execução no processo civil, qual é o seu primeiro pensamento? É o Estado invadindo o patrimônio do devedor e dali retirando os bens necessários para a satisfação do credor. Não é a primeira coisa que a gente pensa? É isso, o Estado vai lá e faz penhora na conta do devedor, o Estado vai lá, pega o carro do devedor e leva embora para o depósito público, o Estado vai e invade o patrimônio do devedor contra a vontade do devedor e dali retira os bens para a satisfação do credor. Isso é execução. Então, para esses atos em que o Estado vai até lá, sem o concurso da vontade do devedor, arrebata aquele negócio todo e manda pagar o credor, isso eu vou chamar de execução direta. E a outra só pode ser indireta. Anotem aí, por favor. Execução direta quanto aos atos executivos. A execução direta é aquela em que o Estado proporciona o cumprimento de uma obrigação. É aquela em que o Estado proporciona o cumprimento de uma obrigação sem a participação da vontade do devedor. O Estado vai lá, toma e acabou. Ah, eu não quero, problema seu. E pega e paga o credor. O que seria então a execução indireta? É exatamente o oposto. Na execução direta, o devedor não está afim de pagar, o Estado vai lá e pega. Na execução indireta, se quiser anotar, o Estado se vale de meios coercitivos contra o devedor para que ele queira pagar. Tranquilo? O Estado se vale de meios coercitivos contra o devedor para que ele queira cumprir aquela obrigação. Tranquilo, não é? É. Anotaram aí? Anotaram. Então agora vamos para as subdivisões que lamentavelmente existem. Vou começar assim, ó. Eu vou apagar o indireto aqui, vou colocar todo o direto para baixo, depois eu apago tudo, coloco só o indireto aqui em cima e coloco tudo para baixo. Pode ser? Execução direta. Execução direta, o Estado vai lá, pega, faz e acabou. Então me digam, como seria, e agora vem a razão pela qual eu não apaguei o quadro inteiro. Eu já acabei de explicar 1 e 2, mas eu não apaguei o quadro, vocês perceberam isso? É porque agora a gente vai juntar esse negócio todo. Vamos juntar isso tudo. Vamos lá. Execução direta. O Estado vai lá, pega, entrega para o credor e acabou. Como é uma execução direta para entrega de coisa? Exemplo. Eu sou o devedor. O credor é o Eric.
E ele celebrou comigo um contrato de comodato desta caneta. No comodato, ele transfere para mim apenas a posse. Ele continua sendo proprietário da caneta e transfere a posse da caneta para mim, para que eu fique usando e fruindo da coisa durante o tempo que durar o contrato de comodato. Fácil? Fácil. Aqui a caneta. Vence o contrato de comodato. Ele me notifica para que eu entregue a caneta. E eu digo, não vou entregar. Ele então tem o direito de ingressar em juízo com uma execução para entrega de coisa. Essa aqui, ó. E o Estado diz, perfeitamente, vem até aqui, pega a caneta e entrega para ele. Mas o que foi que o Estado entregou para ele? Foi a propriedade da caneta ou a posse da caneta? Entregou a posse, porque a propriedade nunca foi minha. Pelo comodato, ele transfere a posse para mim e a propriedade continua com ele. Então, como seria a execução direta de uma entrega de coisa? Por desapossamento. Por desapossamento. Execução direta de uma obrigação de entrega de coisa se dá por desapossamento. O Estado vai lá, tira a posse que está comigo e entrega para o credor. E acabou. Só tem um detalhe, o Estado só pode vir até aqui, pegar a posse e entregar para ele se for coisa móvel, né? Só se for coisa móvel. Então, execução direta por desapossamento, que se dá na obrigação de entrega de coisa, essa obrigação direta por desapossamento, se for para bem móvel, ocorre por busca e apreensão. E se for imóvel? Se for móvel, é mole. Busca e apreensão. Vem um oficial de justiça aqui. Se eu for um cara tranquilo, ele vem sozinho. Se eu for um cara não tranquilo, ele vem com a polícia. Chega até aqui e fala, com licença, senhor, busca e apreensão. Pega a caneta, entrega para o credor e acabou. Mas e se o Eric, em vez de ter celebrado um comodato de caneta, ele celebrou comigo um comodato de imóvel? Ele me emprestou esse estúdio para eu usar. A propriedade do estúdio continua com ele, a posse do estúdio continua comigo. Pode o Estado vir até aqui, pegar, fazer busca e apreensão do estúdio? Pega o estúdio, leva para a casa dele, entrega para ele? Não. Na caneta, o Estado vem até aqui, tira a caneta e entrega para ele. Busca e apreensão. Mas se for imóvel no estúdio, o Estado vem até aqui e não pega o estúdio e leva para ele. O Estado pega o flecha, tira daqui e traz o proprietário para cá. Se for execução direta por desapossamento de bem imóvel, o que eu tenho, na verdade, é imissão na posse. Tranquilo? Ok. Enquanto vocês anotam aí, eu vou procurar um artigo aqui, tá? Fica anotando aí, rapidinho. Achei. Só um segundo. Artigo 806, parágrafo 2º. E eu vou pedir agora uma gentileza. Em vez de acompanhar a leitura comigo, fiquem olhando aqui para a tela que eu leio para vocês, tá? 806, parágrafo 2º. O capítulo é da execução para entrega de coisa. 806, parágrafo 2º. Do mandado de citação constará ordem para a imissão na posse ou busca e apreensão
conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, blá blá blá. Então, o que eu acabei de explicar para vocês é mencionado no artigo 806, parágrafo 2º. Emissão na posse para bem imóvel, busca e apreensão para bem móvel. Tranquilo? Ok. Entendemos, então, execução direta quando for entrega de coisa, por desapossamento. Beleza? Vamos lá. Pode apagar? E se for execução direta de obrigação pecuniária, o que o Estado faz? O Eric agora é meu credor não da caneta de volta. O Eric agora é credor de dinheiro. Ele tem um crédito comigo de R$1 milhão. Não tem dinheiro no meu patrimônio. Não tem. Pode fazer penhora online, pode buscar, vai no colchão, não tem dinheiro. Mas no meu patrimônio tem essa caneta, que vale R$1,5 milhão. Quem é o proprietário da caneta? Eu. O que o Eric quer com a caneta? Pegar a caneta, alienar em algum lugar, pegar o R$1,5 milhão que ela vale, pega o seu R$1 milhão de crédito, devolve meu R$0,5 milhão. É isso que ele quer. Então vejam que no primeiro exemplo, ele era proprietário, eu estava com a posse, ele veio aqui e só pegou a posse, ele fez um desapossamento. Nesse exemplo, quando eu devo a ele dinheiro para obrigação por quantia certa, sabe o que acontece? Eu sou o proprietário da caneta e devo a ele dinheiro. O Estado vem então aqui, execução direta, o Estado vem aqui e me tira a propriedade desse bem para transformar em dinheiro em algum lugar e satisfazer o credor. Quando eu tenho execução direta por quantia certa, eu tenho execução por expropriação. Execução por expropriação. Eu tiro a propriedade daquele bem do devedor para satisfazer o credor. Ok? E assim como o desapossamento pode ser de duas espécies, busca e apreensão ou emissão na posse, a expropriação também admite algumas possibilidades. Abram o código de vocês. No artigo 825. Tá? Esse aqui era 802, lembra? 825. A expropriação, tá aqui, ó. A expropriação consiste em, inciso 1, adjudicação, inciso 2, alienação, que pode ser particular ou pública, e 3, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos. No caderno de vocês, por expropriação está no artigo 825 e são 4 espécies. Adjudicação, em que o Estado tira a propriedade do bem do devedor e entrega diretamente para o credor. Eric, você tem um crédito de R$1 milhão com flecha. Em vez de receber R$1 milhão, você aceita receber a caneta que vale R$1 milhão? Depende dele. E se ele disser sim, eu aceito, está resolvido. Toma a caneta, isso é adjudicação. Se não rolar adjudicação, o inciso 2 do artigo 825 fala em alienação. Essa alienação pode ser de duas espécies. Alienação particular ou alienação pública, que é o famoso leilão. No Código Velho havia duas espécies, leilão e praça, acabou essa novela, é tudo agora leilão. Leilão, leilão judicial. Ok? E a última hipótese, que é do inciso 3, eu vou abreviar, tá? O inciso é enorme.
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Eu vou colocar aqui como apropriação de bens. São os 3 incisos do artigo 825. Inciso 1, inciso 2, inciso 2 e inciso 3. Ok? Última forma de classificação, quanto aos atos executivos, direta, desapossamento para entrega de coisa, por expropriação para quantia certa. A última agora é essa aqui, ó. Vou apagar aqui o quadro, tá? Como eu faço execução direta, o Estado vai lá, pega, cumpre, satisfaz o credor e acabou. Como eu faço execução direta de uma obrigação de fazer? Direta. Você deve ter pensado assim, ah, Flecha, coloca uma multa aí para o cara fazer. Isso é indireta. A multa é um meio coercitivo para fazer com que ele cumpra a obrigação espontaneamente. Isso é indireta. O que é execução direta? Como eu faço execução direta? Pensem na obrigação em que eu contratei o Eric para fazer alguma coisa. O Eric é pintor, um pintor famoso de telas, é um artista, portanto. E eu o contratei para pintar uma tela. Paguei o valor. E ele não cumpre. Começo a execução. E na execução ele diz, não vou cumprir. O que o Estado pode fazer? Multa para que ele cumpra, mas isso é indireta. Como se daria a execução direta? O que o Estado pode fazer? Pega PM, manda na casa dele, põe arma na cabeça e fala, pinta essa tela agora. Pode fazer isso? Não. O que pode fazer o Estado? Nada. Nada. Se ele disser que não vai pintar, ninguém pode obrigá-lo a pintar. Não tem como. O Estado vai dizer, ah, então eu vou chamar outro pintor para fazer. Mas isso é infungível, eu quero ele. Não dá para fazer. Outro exemplo. Mesma coisa, eu contratei o Eric é pintor, mas é pintor de parede. Parede branca, não é parede com aquela pátina especial, não sei das quantas. Não, parede normal, ele é pintor de imóveis. Vai lá e pinta a parede, paguei. Não pintou a parede, execução. É possível, então, que outra pessoa pinte e depois eu cobro dele o valor? Sim. Então, percebam que se a obrigação de fazer for intuito personae, se ela for personalíssima, só ele pode fazer, não tem jeito. A única solução é converter em perdas e danos. E ele me paga o valor porque não quis pintar o que ele contratou que ia pintar. Por outro lado, se essa obrigação de fazer ou de não fazer for impessoal, qualquer um pode fazer, chama um terceiro para que faça às expensas do devedor. Em qualquer dos casos, absolutamente qualquer um desses dois casos, obrigação personalíssima ou impessoal, o que o Estado fez foi transformar a obrigação de fazer numa obrigação pecuniária. Execução direta quanto aos atos executivos, ela pode ser na obrigação de fazer ou não fazer, por transformação. O Estado só pode transformar a obrigação de fazer ou não fazer numa obrigação pecuniária. Vejam, eu estou falando da execução direta. Na execução indireta tem astrentes, tem multa, tem um monte de coisa. Mas na direta, só por transformação. E se a obrigação for personalíssima, converte em perdas e danos. E se ela for a obrigação impessoal, aí um terceiro cumpre e quem paga é o devedor.
Ok? Anotem aí. Vejam então, resumindo, que o que nós temos aqui é o seguinte: execução direta por desapossamento quando for entrega de coisa, pode ser busca e apreensão para bem móvel ou emissão na posse para bem imóvel. Por expropriação quando for por quantia certa, pode ser por adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação em asta pública e usufruto de bens. E quando a obrigação for de fazer ou não fazer, a execução direta se dá por transformação, que pode ser tanto conversão em perdas e danos quando a obrigação de fazer for personalíssima, ou pode ser transformação para que transformação em obrigação pecuniária para que terceiro cumpra a obrigação de fazer impessoal às expensas do devedor. Foi? Para fechar, por transformação é 802, eu li para vocês. Por expropriação, 825, eu também li para vocês. E por transformação é o artigo 816. Diz o seguinte: se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado. Aqui, ó, se for impessoal. Ou perdas e danos, se for personalíssima. Hipótese em que se converterá em indenização. Ok? E aí nós temos toda a classificação da execução direta. Agora, eu vou apagar isso tudo e fazer a classificação da execução indireta. Enquanto eu apago, eu relembro a vocês o conceito. Execução indireta, o Estado se vale de meios coercitivos contra o devedor para que ele queira cumprir a obrigação. Certo? O que são meios coercitivos? Quais são esses meios coercitivos? Que formas são essas que eu tenho contra o devedor para que ele se sinta compelido a cumprir a obrigação? O que eu posso fazer? Imaginem o seguinte. Imaginem que o filho de vocês, ele está em idade escolar e ele tem obrigação de estudar, eu presumo. Eu presumo que vocês acreditem que o filho de vocês tem obrigação de estudar. E ainda que você não tenha filho, lembra que você é filho. E em algum momento você teve a obrigação de estudar. Essa obrigação de estudar pode ser objeto de execução? A criança não quer estudar e o pai tem que fazê-la estudar. A criança não quer cumprir a obrigação de estudar e o pai precisa fazer uma execução dessa obrigação para que essa obrigação seja cumprida. A criança vai estudar. E você, na qualidade de pai, ou lembrando do que os seus pais fizeram, caso você fosse um aluno que não estava muito afim de estudar, quais são os meios coercitivos? Porque execução direta não dá. O seu pai pode estudar por você? Não. Você pode estudar pelo seu filho? Não. Então, direta, está fora. O que você pensa como execução indireta? Vamos ouvir alguém da plateia. Eric. Tudo bem, Eric? Tem filhos? Não? É filho? É filho, ele é filho. Você gostava de estudar, Eric? Você estudava sempre? Espontaneamente? Nunca precisou que teu pai te desse uma força? Sempre precisou, né? E o que teu pai fazia para que você quisesse estudar? Ele prometia dar mais liberdade. Ok. E se não funcionasse?
Tá, tudo bem, você teria que estudar, mas aí te deu liberdade, você usou a liberdade, ficou na rua até meia-noite e ainda assim não estudava. E aí, o que ele fazia para te obrigar a estudar? Cortava a liberdade que você já não tinha desde o começo, é isso? Ok, beleza. E continua não funcionando. E agora? Uns supapos de vez em quando? Também. É, rolava uns supapos. Eu apanhei horrores. Uns supapos de vez em quando também, né? Ok. Mais alguma coisa? Castigo. É, e esse castigo era não podia sair de casa ou não podia sair do quarto? Ok, não podia sair de casa. Então, pena privativa de liberdade. Não é isso? Aí não funcionava, aí não podia sair nem do quarto. E não tinha banheiro lá dentro. Se vire, é aí dentro. Aí é regime diferenciado, né? Solitária mesmo, é isso? É. O Eric nos deu fabulosos exemplos para eu colocar aqui no quadro. Na execução indireta, eu tenho meios coercitivos, não é isso? Sim. Esses meios coercitivos podem ser de duas espécies. O pai dele prometia coisas para que ele estudasse. Então, a execução indireta pode ser uma promessa de melhorar a situação do devedor, caso ele queira cumprir. Cumpra aí que eu vou melhorar a tua vida. Mas, e os exemplos de ficar de castigo, tomar um supapo de vez em quando, essas são execuções indiretas, mas são ameaças de piorar a situação do devedor. Bom, né? É bom. Então, vamos lá. No processo civil, exemplos de ameaças de piorar a situação do devedor. E essa todo mundo lembra com facilidade. Multa o devedor se ele não pagar as astrentes. Prende o devedor se ele não pagar, no caso da execução de alimentos, por exemplo. Ameaça de piorar a situação do devedor, a gente lembra toda hora. E promessas de melhorar a situação do devedor? Tem alguma no código? Tem várias. Peguem aí o código de vocês. Olhem o artigo 829. Desculpe, 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. Filhote, se você pagar integralmente a sua dívida no prazo de 3 dias, eu te dou um desconto de 50% dos honorários advocatícios. O que é isso? Execução indireta. É um meio coercitivo, é uma promessa de melhorar a situação do devedor caso ele queira cumprir espontaneamente aquela obrigação. Legal? Legal. Tem mais? Tem. Tem mais sim. Próximo artigo. Só um segundo para eu achar, gente. Artigo 701. Fala do procedimento monitório. 701. Parágrafo 1º. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Então, na ação monitória, no procedimento monitório, o réu é citado para pagar em 15 dias. Se ele cumprir e pagar tudo em 15 dias, ele não precisa pagar as custas do processo. Bom isso, não é? O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado de pagamento dentro do prazo. Outro exemplo de obrigação de execução indireta com promessa de melhorar a situação do devedor. Foi? Ok. Assim, nós encerramos a classificação da execução aqui.
E percebam que eu não posso misturar esses critérios. Eu não posso dizer, por exemplo, o seguinte: as execuções podem ser para entrega de coisa, para obrigação de fazer, por quantia certa e processo autônomo. Isso eu não posso fazer, porque eu misturei critérios e a classificação ficou inadequada. Mas eu posso combinar esses critérios que estão aí no quadro. Isso eu posso fazer. E aí fica assim, ó. Execução para entrega de coisa pode ser fase se o título for judicial, pode ser processo autônomo se o título for extrajudicial e pode ter seu cumprimento por execução direta ou indireta. Execução de obrigação de fazer pode se dar por fase ou por processo autônomo e também existe forma direta e indireta de se alcançar a satisfação. A mesma coisa acontece com a execução por quantia certa. Ela também pode ser fundada em título judicial ou extrajudicial e também submete à execução direta ou indireta. Ok? A gente encerra então essa nossa aula de hoje. Falamos sobre classificação das execuções. Na próxima aula a gente continua falando de execução. Tchau, tchau.